Lucas capítulo 20, hoje Deus permitir, vamos concluir mais esse capítulo do Evangelho de Lucas. O título da nossa mensagem deve nos levar a uma reflexão um pouco mais aprofundada do que nós estamos fazendo aqui, principalmente do que nós estamos fazendo com a nossa vida em relação à nossa fé. A devoção fingida é uma iniquidade dobrada. E essa passagem, ela não é algo que veio da minha cabeça, porque se assim fosse, não deveria estar falando do culto. Mas eu gostaria de mostrar para vocês onde está escrito texto que embasa essa afirmação de maneira muito clara. A carta de Judas, logo antes de Apocalipse, essa pequena carta de apenas um capítulo, Judas dá esse alerta muito sério em relação àqueles que não estavam agindo de maneira correta para com a fé verdadeira. Todos encontraram? Judas, capítulo único, a partir do versículo de número 12. Ele diz isso: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Percebeu a afirmação? Duplamente mortas. Duas vezes. A sua iniquidade era dobrada por conta dessa aparência de piedade sem os respectivos frutos. Essa é a acusação que Jesus vai fazer aqui no capítulo 20 de Lucas. Estou procurando aqui a minha toalhinha. Capítulo 20 de Lucas. E esse capítulo 20 de Lucas, ele é uma espécie de resumo do capítulo 23 de Mateus. O capítulo 23 de Mateus é muito mais extenso, a acusação que Jesus faz aos escribas e fariseus. Lucas ele faz isso de maneira bastante resumida, trazendo apenas 3 versículos. Mas em Mateus, nós vamos passar rapidamente daqui a pouco. Mateus ele traz essa fala de Jesus, que aumentou ainda mais o ódio dos religiosos contra ele, na semana em que ele foi morto. Lucas traz de maneira bastante resumida. Lucas 20, 45. Todos encontraram? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Esses versículos que muitas vezes ligam uma parte do texto, a outra parte, eles são bastante importantes para a nossa compreensão em relação a como Jesus trata com as várias classes de ouvintes ou de pessoas que se relacionam com ele. Nós vamos ver só nesse capítulo aqui, fariseus, saduceus. Vimos anteriormente a palavra discípulos, a palavra multidão, todos. Então, essas expressões, elas significam como Jesus trata com cada um. Nem todos são suas ovelhas. Jesus já havia dito isso. Jesus já havia dito, quando explicou a parábola das parábolas, que é a parábola do semeador, dizendo que nem todos ouviriam e que essa era a vontade de Deus. Que apenas um grupo daria ouvido e de fato seguiria aquilo que ele fala. E aqui, mais uma vez,
Preste bastante atenção nesse pequeno versículo que liga o texto anterior ao texto que nós estamos meditando. Ouvindo todo o povo. Perceba, todo o povo estava ouvindo, mas Jesus se dirige apenas aos seus discípulos. E é importante que você se questione como você tem se relacionado com o Senhor Jesus. Essa resposta quem deve dar é você. Mas eu quero te dizer de maneira muito clara que se a sua maneira de viver não fundamenta a sua resposta, você está fraudando a sua resposta. Então, há uma probabilidade de você ser, de nós todos, sermos hipócritas, ou seja, termos alguma aparência exterior e nenhuma mudança interior. Essa possibilidade, ela sempre existe, é um grande perigo que corremos. Mas é algo impossível você ter uma mudança interior sem isso aparentar no seu exterior. É impossível. É impossível você esconder a luz. Como se esconde o sol? Você consegue esconder o sol? Jesus mesmo disse, ninguém acende uma luz e coloca embaixo da mesa. Então, pessoas dizem, não, eu fui transformado, mas e a sua vida? A sua vida não é a vida de quem foi transformado. Mas dentro, Deus sabe que eu sou crente. Não, Deus não sabe. Porque se de fato você fosse crente, todos nós saberíamos, não só Deus. Porque se Deus fez de você um crente, Ele colocou você no mesmo lugar dessa lâmpada aqui em cima, no lugar mais alto da casa, para que iluminasse a casa. Deus não acende a luz em ninguém para esconder. Então é importante que a gente reflita sobre essas afirmações bastante claras do Evangelho. Vou puxar para aqui, que se de repente chegar, 2, 3 mil pessoas podem se incomodar. Então, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos seus discípulos. Por mais que eu pareça aqui repetitivo, Jesus recomendou aos seus discípulos. E por que eu estou dizendo isso assim de maneira sistemática? Até para alguns pode parecer chato, mas pareça, né? Isso significa que eu estou pregando corretamente. Mas Mateus capítulo 7, quero mostrar para vocês que desse cuidado de Lucas em mostrar cada momento a quem o Senhor Jesus se dirige. Mateus capítulo 7. Porque Jesus foi o que deu essa orientação aqui, Mateus 7,6. Eu não sei se você leva isso a sério, mas eu tenho que lhe dizer que você deveria. Porque se você não está fazendo isso a sério, se você não está levando isso a sério, você não tem diferença nenhuma para um adúltero, para um assassino. Porque é a mesma Bíblia que diz, não matarás, está dizendo isso aqui. Não deis aos cães o que é santo. Então, quem dá aos cães o que é santo está fazendo o quê? Está desobedecendo a Deus. E desobedecer a Deus, irmãos, é a mesma coisa. Quem faz esse nivelamento é a gente. Não, essa questão aqui não é tão séria. Mas lá, não matarás, é mais sério. Não. A Bíblia ela tem ordenanças e devemos obedecer todas. Se você desobedecer uma só, é como se desobedecesse toda a lei. Então, o que Jesus está dizendo aqui não é, literalmente, Jesus aqui não está enchendo linguiça, ele não está aumentando, o texto, gastando palavras. Jesus, ele tinha cuidado com cada palavra. Cada palavra que saia da sua boca tinha um fim específico. Como está escrito em Isaías 55, nenhuma palavra volta vazia. E aí a gente olha para um texto como esse e eu temo a dizer que 99% dos que estão aqui falham nesse texto aqui. Qual foi a última vez que você orou e se perguntou se devia de fato falar o que você iria falar de Jesus para alguém? E a gente pensa assim, falar de Jesus, é falar qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer jeito, para todo mundo. Quem te disse isso? É a casa da mãe Joana? Está achando que fazer a obra de Deus é brincadeira? Aí depois a pessoa chega e diz, o inimigo se levantou. Primeiro que o inimigo nem deita.
E segundo, que não foi o inimigo que está indo contra você, você está indo contra Deus. Porque Deus deu essa ordem aqui e você não está obedecendo. Não deis aos cães o que é santo. O que é isso? Eu já expliquei talvez uma centena de vezes, mas não faz mal. Uma centena de vezes mais um. Os cães, irmãos, são aqueles que a gente apresenta o Evangelho uma primeira vez e essas pessoas rejeitam violentamente. Você diz, não, eu não acho assim, eu não acredito desse jeito, eu não penso assim, eu acho que é de outra forma. E ela tenta debater. Com essa pessoa você não vai dividir de novo. Ah, pastor, mas é o meu pai, mas é minha mãe, mas é meu filho, mas é meu irmão, mas é um cão. Aí a gente... Pastor, não faz isso não, pastor, da minha família. Pô, quem está fazendo essa diferenciação é você. Jesus não fez essa diferenciação. Jesus, com seus próprios irmãos, ele olhou para eles e disse, eu não vou andar com vocês. Ou vocês nunca leram o Evangelho de João? Os irmãos dele chamando ele para ir para a festa em Jerusalém, ele disse, com vocês eu não vou não. Vocês são do outro lado ainda. O tempo de vocês é qualquer um. Vocês não têm compromisso com nada. Eu tenho compromisso. Eu sei contra quem eu estou lutando, eu não vou com vocês, eu vou agora. Ele falou isso com sua família. Ele disse para sua mãe, para os seus irmãos e irmãs, que a sua verdadeira família eram aqueles que ouvem. E a gente faz isso? Faz. A gente tem um apego emocional muito mais do que um zelo espiritual. Isso está errado. Isso tem que mudar. Se é que você quer ir para o céu. Se é que você se acha crente. Não deis os cães o que é santo. Mas não é só isso. Tem uma outra classe de pessoas. E nem lancei ante os porcos as vossas pérolas. Quem são os porcos? É aquele que vem aqui, vai no centro espírita, vai na macumba. Tudo que for bom, eu quero. Tudo que trazer coisas boas no sentido, né, de alegria mundana, de alegria carnal, eu quero. Então a pessoa vem para cá, para a igreja, ou a pessoa quer que você fale um versículo. Vem cá, faça uma oração por mim. Desce 50 metros, entra na casa de macumba e diz, ô mãe de santa, reze aqui. Por que você está evangelizando essa pessoa? Porque você insiste em dar pérola aos porcos. Você fala do evangelho para alguém, a pessoa escarnece, dá risada, tá louco. Fala mais. Percebeu por que tantas pessoas, muitas vezes, nunca ouviram, porque você está repetindo para quem não deveria. Enquanto você deveria estar fazendo o que os discípulos fizeram. Não ouviu aqui? Vai ali. Não ouviu ali? Vai em outro lugar. E outro, e outro, e outro, e outro. Mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Então, se na nossa zona de conforto só tem cães e porcos, a gente fica lá. E quem fica com cães e porcos se torna o quê? Cães e porcos. Você acha que se você ficar no chiqueiro, você fica limpo? Você acha que se você ficar num canil, como você já sentiu o cheiro de um canil? Por mais que as pessoas achem que o pet, hoje em dia eu não chamo nem cachorro, né? Pet. Pet para mim é uma garrafa de 2 litros, né? Que você bota líquido. Então, o cheiro de cachorro, o cheiro de um animal, é doido. Né? Diferente do cheiro de um bebê. Mas tem gente que acha que é a mesma coisa. Essas pessoas, o problema delas é com Deus, não é comigo. Minha consciência está em paz. Então aqui ele diz, para que não as pisem com os pés. Depois a pessoa diz, pastor, eu estou muito chateado. Por quê? Porque a pessoa tal, que é próxima a mim, fica escarnecendo assim do evangelho. É porque você dá ousadia. Se você não se respeita, se você não respeita o evangelho, então, como você acha que as pessoas vão olhar para você? E voltando, se vos dilacerem. Irmãos, tem muitas coisas que a gente apanha porque a gente não obedeceu. É como tem, não sei se vocês já viram, né? Determinadas áreas tem, não toque nesse fio de alta tensão. Vocês já viram um aviso bem grande? Aí a pessoa está lá brincando de pipa, não é pipa que chama? Não é isso mesmo? E aí toma um choque e morre. Tinha um aviso lá. Por que estavam brincando lá? Porque os pais deixaram brincar lá. Onde é que os pais estavam? Morreu. Quando eu era advogado, quando eu estava ligado à justiça dos homens, vi muitos processos de pessoas que estavam buscando indenização por acidentes assim.
Morreram. Você está brincando de ser crente. Está dividindo o evangelho por conveniência. Tem gente que quer evangelizar determinadas pessoas. Por quê? Porque aquilo vai trazer algum tipo de benefício. Se eu evangelizar o meu patrão, e aí? E se eu evangelizar o meu vizinho? E se eu evangelizar o meu funcionário? E meu funcionário de repente tornar um crente? Então eu vou poder dizer para ele lá, Efésios, capítulo 5, ó, você tem que obedecer como ao Senhor, viu? Mas você esqueceu outra parte? Você tem que tratar o seu funcionário também como irmão? Ou você só aplica uma parte? Parece que hoje é assim. Então, quando a gente lê o que Jesus está falando aqui, irmãos, a gente tem que ter todo o zelo que a Bíblia diz que a gente tem que ter. Ele estava com todo o povo ali diante dele, mas ele olhou apenas para os seus discípulos. E aí talvez você ache que você é um discípulo de Jesus, eu quero acreditar que você é também. Mas a gente tem que passar pela peneira. Aqui, um texto bastante repetido nos evangelhos, mas eu gosto mais da redação de Marcos. Cada um tem o seu direito, mas o texto é o mesmo. Em Sinóticos, Lucas 9, Mateus 16, mas Marcos 8, 34. Amém? Foi um texto que a gente repetiu muito durante a pandemia. Notou que agora a maioria das pessoas usam sem máscara, a pandemia praticamente desapareceu, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já disse que a pandemia não é mais pandemia, é endemia, é uma coisa mais regional. Então, aquele desespero todo. Aí, um monte de gente que achava que ia morrer na pandemia, não morreu, está vivo, negou o Senhor, se esqueceu disso. Você que ficou escondido em sua casa na pandemia, você pecou. E aí? Aí volta para aqui com o cara mais lavado, para qualquer outro lugar, faz as suas orações como se não tivesse pecado. Você abandonou a Deus por conta de uma suposta enfermidade. De uma suposta enfermidade que eu falo, uma suposta enfermidade que você achou que iria te matar. Não te matou, você está aqui. E aí? Ah não, mas foi justificado o meu medo de morrer. Não entendi. A Bíblia diz que nunca é justificado o medo de morrer do crente. Como assim? Você acha que o seu pecado está justificado? Alguns pensam assim, tá? A loucura, né? Versículo 34 do capítulo 8 de Marcos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Você percebeu? Eu fiz questão de pegar um outro evangelista, no caso aqui Marcos, para mostrar como essa divisão é o próprio Jesus que faz. Da multidão, ela ouve. Muitos da multidão ouvem, mas elas não têm os mesmos ouvidos que os discípulos. Como é que está lá em Apocalipse, na redação às 7 igrejas, das cartas às 7 igrejas? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos, teoricamente, eram aqueles que deveriam ter ouvidos para ouvir. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, percebeu? É opcional. Ninguém deve se sentir obrigado a vir para a igreja. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Você atravessou aquela porta ali. Você morreu. Você saiu daquela porta, você continua morto, se é que você é crente. A gente morreu para a gente vive agora uma nova vida. Isso é um discípulo. Ele se nega, ele toma a sua cruz. Ele entende que nós não estamos em um parque de diversões. Nós estamos em uma zona de guerra. E cada um dos nossos sofrimentos, nós devemos orar com maturidade, entendendo que eles estão na nossa vida para nos santificar, não para nos punir, quando sofremos da maneira correta. Tome a sua cruz e siga-me. Qual é o referencial? Jesus. Quem deve ser seguido? Por isso que o apóstolo Paulo, anos depois, vai escrever a Timóteo e diz: todo aquele que diz estar em Cristo, é um discípulo, necessariamente deve andar como ele andou, porque eles vão seguir a ele. Não é você, de maneira emocional, tomar uma atitude no culto.
Não, a partir de hoje eu vou ser crente, fica uma semana, né? E daqui a pouco, não, isso é muito difícil, né, para mim. Mas continua com a aparência de religioso. Siga-me. E aí Jesus agora ele vai delimitar os parâmetros desse chamado, para que não fique nada subentendido, para que fique bem claro que tipo de chamado é o chamado que Jesus faz, que tipo de convocação é a convocação que ele faz. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, não foi o que aconteceu na pandemia? Queria todo mundo salvar a sua vida. Não estou dizendo, irmãos, que você não lave sua mão com álcool em gel. A sua pandemia, continue lavando. É um hábito positivo. É de higiene. Você quer usar máscara? Use. Cuidado só para não usar a máscara do hipócrita, que aí é complicado. Mas você precisa entender, independente dos cuidados que você tenha em relação a proteger a sua saúde, ela não deve impedir você de ter uma vida de cristão. De ir onde tem que ir, de fazer o que tem que fazer, principalmente no relacionamento com os demais irmãos da igreja. Ah não, mas a igreja devia estar fechada. Foi isso que me disseram muitos. A igreja devia estar fechada. Entendi. Tá certo, é o que você pensa. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Ó. Ah não, eu vou entregar minha vida por Cristo. Sim, você não está fazendo nada pelo Evangelho? O Evangelho aqui, irmãos, é no sentido de propagação, de se dedicar para a expansão do Evangelho. Você não está se dedicando para a manutenção da igreja local, imagine para a expansão. Você não se preocupa com a manutenção da igreja local, que é onde você congrega, é o banco que você senta. Você não está se preocupando com isso, com os irmãos. Você quer me dizer que você se preocupa com a propagação do Evangelho? É sério. Tem gente que, como se fala, né? Pior, sério, é o que não quer ver. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, vamos imaginar um cenário. Daqui a um ano, todos vocês estão ganhando 10 vezes mais do que ganham hoje. Pastor, mas não ganho nada. 10 vezes nada é nada. Não, mas vamos imaginar que você está ganhando, né? E que o ser humano é um ser relacional. Então você que está casado e o seu casamento está bem, bem-vindo ao meu mundo. Se você é casado, vamos imaginar que daqui a um ano seu casamento esteja bem. Seus filhos que não te obedecem, vão te obedecer. Olha o seu mundo está melhorando. Os políticos que hoje são corruptos, de repente, né, deixam de ser tão corruptos assim. As pessoas que são tão imorais, elas se moralizam um pouco. Já foi o mundo assim. Se você olhar para 1912, para o século passado, as pessoas eram mais ou menos, eram um pouco mais moralistas do que são hoje. Imorais, né? Vamos imaginar esse mundo. Não sei se você é da época de vocês, uma música muito famosa. Ela foi feita por um havaiano de 240 quilos. Ele tocou no ukulele, uma música que se tornou uma das músicas mais famosas do mundo, mais tocadas do mundo. Esqueci o nome dele agora. E é Wonderful World, né? Aquela música, né? Mundo bonito. Então vamos imaginar esse mundo bonito, maravilhoso. E você tem uma alegria cada dia que você acorda. Eu vou acordar, minha família é maravilhosa, meu emprego é ótimo, meus colegas de emprego são maravilhosos. No país que eu moro é um país onde as pessoas buscam ser cada vez mais honestas. Que maravilha! E eu vou aproveitar a natureza, que a natureza está bonita. Você acha que você está indo para o céu? Mas é Deus que fez tudo isso, fez ele, tudo isso. E você não está fazendo nada do que ele mandou. Você está fazendo exatamente o contrário. Você está se distraindo com a criação e não se devotando ao Criador. Percebeu como as aparentes benesses
são mais prejudiciais do que uma repreensão sincera. É isso que Jesus está dizendo. Você pode ganhar o mundo inteiro. Pode ser reconhecido, não sei o que você quer. Pode ter isso que você quer. E aí? E sua alma? O estado dela? Como vai estar? O que daria um homem em troca de sua alma? O que daria um homem em troca de sua alma? Pergunte a todo bilionário no seu leito de morte como ele daria todos os seus bilhões para apenas mais um dia, 2 dias de vida, porque no seu íntimo ele sabe que alguém vai. Ele sabe. Porque qualquer desta geração, nesta geração adúltera e pecadora, não se engane, seja uma geração, seja uma sociedade moralista ou uma sociedade imoral, ela é adúltera e pecadora porque o relacionamento com Deus está desfeito, está quebrado. Todo que nessa geração se envergonhar de mim e das minhas palavras, quantos de nós nos envergonhamos do Senhor e das suas palavras quando nós estamos em determinados ambientes? Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai nos santos anjos. O que Marcos está dizendo é o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, quando Jesus diz: muitos naquele dia me chamarão Senhor, Senhor, e eu vou dizer: não conheço você. Não conheço. Não tenho relacionamento com você. Agora você quer ter relacionamento comigo? Então é preciso, irmãos, que a gente entenda, há uma diferença entre o discípulo e a multidão. E você precisa de se decidir que grupo você faz parte. Eu tenho que ser muito sincero com vocês, essa é a minha função. A maioria de vocês ainda está na multidão. Eu espero que vocês saiam da multidão e se juntem ao grupo de discípulos. Eu estou falando com vocês que estão aqui mesmo, não é para nenhuma outra pessoa. Aqueles que estão ouvindo só pela internet estão numa situação ainda pior. Eu fico me perguntando, eu me questiono a respeito de muitas coisas, e uma das coisas que eu me questiono é isso. A última vez que eu olhei para a página que a gente transmite os cultos, tem mais de 2.000 seguidores. A igreja não tem 40 membros. E desses 40 membros, eu não consigo juntar 10 pessoas que efetivamente estão se dedicando à manutenção desse ministério. Mas tem 2.000 seguidores. 2.500 seguidores, 2.000 e tantos, eu acho que é, a pessoa curte, né? Coisa assim. Nem sei dizer essas coisas, graças a Deus. Nem tenho interesse de aprendê-las. Então aqui quando Jesus fala no versículo 45 de Lucas 20, e hoje eu vou ser bem sucinto, se Deus permitir. Guardai-vos dos escribas. Por que Jesus diz isso? Porque você e eu somos tendentes a gostar dos falsos mestres e a rejeitar os verdadeiros. Por que isso? Porque os falsos mestres, eles jogam no time da nossa carne. O falso mestre diz: é o que você quer? Deus vai te dar. É o que você está doente? Vai curar você agora. Está sem dinheiro? Vai ter dinheiro. É o que você quer? Tem algum inimigo? Machado está matando, Deus vai matar. E leva para o céu. Deus é misericordioso. Ele vai matar seu inimigo e levar para o céu. Aleluia. Ó, para facilitar a sua vida. Deus é assim. Os nossos mestres, eles falam dessa linguagem. As pessoas gostam deles. As pessoas batem palmas para ele. As pessoas respeitam a eles. Eles têm toda aquela aparência, né? Vocês já viram como as pessoas tratam o Papa? Alguém já viu? Ali é o exemplo áudio de falso mestre. Os líderes evangélicos não estão muito atrás, não. Seguranças, colete, né? Casas suntuosas, pessoas que ovacionam e que doam fortunas. O universo evangélico está
a mesma pegada, né, do catolicismo romano. Mas as pessoas pensam sobre isso? Não. Elas ainda continuam valorizando. Eu creio que se você for um evangélico, você esse ano, estou falando no passado, esse ano provavelmente você assistiu a algum falso mestre na internet. Pastor, como você sabe? Meu filho, a Bíblia diz que você gosta deles, porque ele vai te dar uma oração poderosa. Esses dias eu vi alguns irmãos que curtem a oração da meia-noite de um falso mestre daqui da Bahia, esse é regional, que eu recentemente teve na Fonte Nova, não foi? Porque nem igreja cabe mais para Fonte Nova. E pessoas que ouvem o mesmo evangelho daqui, curtindo a oração da meia-noite. Então, assim, não entendi. Então, você gosta de gente religiosa. Você gosta quando o camarada de terno e gravata com a Bíblia parecendo um tijolo, nunca leu, mas é tijolo, dá paz do Senhor para você. Você praticamente se sente ungido a partir daquele momento. Um homem santo não disse que eu estou abençoado, agora eu sou. Agora eu derrubo até a parede. Não é o pastor lá da igreja, né, que parece mais, sei lá, né, um marombeiro do que um pastor. Todos já me disseram isso, ainda que eu não acredite. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares. Quem aqui não recebe melhor as pessoas bem vestidas do que as mal vestidas? Se você disser que não, você é um mentiroso descarado. Você é assim, o ser humano é assim. Você já viu como é que as pessoas roubam as joalherias? Alguém já teve a curiosidade? É isso. O pastor não faz nada, né? Na mente popular, então é o meu caso, eu não faço nada, então eu tenho que olhar tudo que está acontecendo ao meu redor para poder ser pastor. Então quando a pessoa invade uma joalheria, ela não invade com uma camisa polo. Ela invade parecendo ser uma pessoa rica, porque quem que vai em joalheria? Que um anel custa 20 mil reais, que um colar custa 100 mil reais. Quem vai num ambiente desse? É quem tem pouco dinheiro? Não, é quem tem muito dinheiro. Então ele precisa aparentar o quê? Ter muito dinheiro. Ele chega lá, o vendedor abre os olhos e diz, vou ganhar uma grande comissão. Quando vê a comissão, é um revólver. Ele diz, bora, passe aqui. Agora, se chega uma pessoa de bermuda honesta, você acha que ela vai atender com a mesma dedicação? Não, porque o ser humano não é assim. A natureza do ser humano não é assim. O ser humano gosta de pessoas que preencham padrões. Nós somos movidos por padrões. E se alguém não estiver nos padrões, é o meu caso, eu já sei disso. Eu não tenho o padrão de um pastor. Ontem eu falei para um jovem que eu sou pastor, ele começou a seguir no Instagram. Eu não sei muito falar com o jovem. Estava lá, o jovem conversando sobre um assunto e ele chegou e disse, me deu o seu Insta? Eu disse, o que é isso? Não, Instagram. Aí eu disse, Nizam Cunha. Aí ele disse, é isso daqui que tem uma cruz? Eu digo, esse mesmo. Você é pastor? Eu digo, sou. Ah, tá. Então, a gente gosta de padrão. O médico tem que ter geleco, né? Ou jaleco. Ele tem que usar aquele negócio, né, Aline? Como é o nome daquele negócio? Sempre é estetoscópio, aquele negócio que bota no ouvido, né? Nem usa. Mas tem que ter aquilo, porque senão não é médico. As novelas ensinam assim. O médico tem que ter jaleco e tem que usar o estetoscópio. Aí é médico. E se for advogado, meu filho, é terno e gravata e uma pasta. Tem que ter a pasta. Porque senão não é advogado. E as advogadas também é terninho. E se você for engenheiro, aquele capacete com uma calculadora desse tamanho. Aquelas calculadoras, né? Então, você é isso. Tem que preencher. Você tem que preencher o padrão que a sociedade te impõe. Quem te disse isso? Não, você não tem. Mas as pessoas querem isso. Você quer isso. Para você é um desafio sentar e me ouvir. Toda vez. Meu Deus do céu. Onde é que esse homem vai botar um terno? Promovedor da camisa social. Jesus. Você se viu? Já me disseram isso uma vez. Tem gente até que estava orando. Mas eu estou orando para você usar uma camisa social.
Eu digo, primeiro você tem que orar para eu achar uma que caiba. Esses dias eu tive que ir num lugar que tinha que usar um terno. Eu fui tentar apertar no pescoço, meu filho amado. Tem que orar. Eu acho que eu tenho que ir naquela loja dos gordinhos, né? Mas aí fica muito grande. Mas Deus é que sabe. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares. E essas vestes talares eram vestes religiosas, né? E você, que está aqui nesse bairro, que nós estamos aqui do Alto das Pombas, eu cheguei mais cedo, estava estacionando o carro, e mesmo antes de chegar aqui, vindo para cá, passando por outros bairros, você vê pessoas indo para a igreja. Você não é nem pastor, você é apenas um. Eu passei por uma igreja dessas assim, desses, né, esse pessoal importante. Rapaz, tinha 2 de terno e gravata na portaria, com óculos escuros, eu fiquei até com medo. Óculos escuros, noite dublado. Se tivesse sol, ainda justificado. Nossa, porque as intenções desses homens não são boas. Vai matar. E era que ficava na portaria guardando os carros, viu? Terno. Imagina então o que está lá dentro. Mas as pessoas gostam. Isso é que o marketing pessoal diz para você fazer. Você sabia que os políticos, eles apareceram nessa campanha porque até a roupa que eles usam, o sapato que eles calçam, é um marqueteiro que diz que ele tem que usar. Olha, seu sapato não pode parecer muito limpo, porque senão vai parecer que você é uma pessoa que não faz nada, um Mauricinho rico, mimado, e também não pode parecer muito sujo, porque aí você vai parecer desleixado. Ele tem que ser nem tão sujo, nem tão limpo. Você está dando risada, mas é isso que o marqueteiro faz. Os políticos que há alguns anos atrás todos apareciam de terno e gravata, era o padrão, agora eles perceberam, os marqueteiros viram uma movimentação no público dos votantes e disseram, não, terno e gravata está afastando os eleitores, eles querem gente que trabalhe. Então eles tiraram o terno e a gravata, botaram a camisa social dobrada, para dar a expressão que somos pessoas que pegamos a obra, fazemos acontecer. A imagem fala. Os marqueteiros sabendo disso, não, você não pode. Mas eu quero vestir o terno, o político diz, eu visto o terno. Mas não pode, pelo menos na campanha. Siga minha orientação se você quer ser eleito. E dentro da igreja as pessoas estão no mesmo espírito. Elas querem agradar a homens. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês não podem seguir na mesma direção. Guardai-vos, essa palavra guardai-vos, ela também pode ser traduzida como acautelai-vos, que significa mantenha o seu olho aberto, esteja muito alerta. Uma tradução literal do grego seria não pisque. Piscou o olho, você enganado. Guardai-vos dos que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças. Eu conheci uma pessoa que não tinha qualquer tipo de conhecimento bíblico, mas ele dizia que o título dele era bispo. Que na mente de algumas pessoas o bispo é pastor de pastores. Na Bíblia não diz isso. Bispo e pastor são sinônimos. E aí uma vez eu cometi um erro, conversando com essa pessoa, bem no começo da igreja. Pastor, eu não sou pastor, eu sou bispo. Vou sério. Aí ele conversou sobre isso. Pastor, vocês estão me provocando? Eu sou bispo. Perdão. Porque as pessoas elas querem isso. Elas querem esse tipo de reconhecimento. Guardai-vos. Muitos apreciam as saudações nas praças. E à medida que... E aqui é muito trazendo para o nosso contexto, muitos apreciam as curtidas no Facebook, no YouTube, no Instagram. Tem um monte de mídia social que, infelizmente, irmãos, eu sou retrógrado. Eu sou quadrado, eu sou mesmo quadrado, mas também do ponto de vista, eu acho que eu sou mais velho do que muitos. E eu não me adaptei ainda a essa questão das mídias sociais. Tem muitas, elas estão crescendo, e as pessoas precisam de quê?
curtidas, seguidores. E é isso que ele está dizendo aqui. Agora, por quê? O contexto é esse. Antigamente eram as saudações. A pessoa quer ser reconhecida. Então, o famoso, quando ele vai andar num lugar público, o que é que acontece? Todo mundo quer tirar uma foto. Antigamente era foto, hoje chama o quê? Selfie. Antigamente era foto, aquela máquina. Aí você levava para revelar. E se você abrisse o filme antes, queimava tudo. Aquelas máquinas. Hoje em dia não, você tira uma selfie. O famoso. Posso tirar uma selfie com você? Não é assim que é, tá? Então, os escribas eram assim, né? Eles andavam nas ruas e as pessoas, posso tirar uma selfie com vocês? Essa foto do meu quarto vai se me abençoar. Esse é um homem santo. Eu já vi pessoas fazendo referência a isso, aos líderes religiosos dessas instituições famosas. Essa pessoa é santa, essa pessoa exala uma santidade diferenciada. As pessoas gostam disso, elas gostam disso, de quem aparenta, mas não é. Nós vivemos em um mundo de rótulos, onde pouco importa o que você tem dentro, desde que você tenha um bom rótulo. Isso é o mundo. Como cristão não pode ser assim. Por isso que como cristão, a gente, no meu caso, né, vamos desagradar muitas pessoas com o nosso comportamento, com a nossa fala. Por quê? Porque as pessoas têm uma expectativa equivocada a respeito do que significa ser um verdadeiro líder cristão, um verdadeiro pastor, um verdadeiro profeta de Deus. Há um equívoco muito grande em virtude da propagação imensa do falso. O verdadeiro é visto como falso e o falso como verdadeiro. O filósofo do passado, do mundo, né? Que disse, se você repetir uma mentira várias vezes, ela se torna uma verdade. Os falsos crentes pegaram isso. Então, a gente tem coisas no meio evangélico como uma confissão positiva. Você determina que você vai conseguir algo e você consegue. Isso é falso. Nenhuma passagem da Bíblia diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que a gente tem que pedir ao Senhor Jesus e ficar feliz com o que Ele der. E pronto. Mas as pessoas não se preocupam mais com a verdade. Isso também está escrito. Elas dão crédito à mentira, por conta do agir do espírito do erro. Para que, naquele grande dia, a sua punição seja a sua paga. E aqui, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Pastor aqui, meu filho, eu peço até perdão a vocês. E às vezes eu sento numa cadeira e boto a bolsa do lado. Por quê? Porque eu sou largo. Você já viu meu tamanho? Essas cadeiras normal, o povo fica assim. Então, eu sentei aqui, eu sentava aqui. Mas eu percebi, não vou nem sentar aqui, porque eu sentava aqui meio que de ladinho, que aqui eu toco o negócio aqui. A igreja é muito grande, né? E aí aqui eu toco o carvão aqui. E aí ele ficava com o bracinho assim, com medo de bater em mim. Eu fui sentar do lado de seu Edson hoje, isso aí tudo, não vou nada! Tô com dor no joelho aqui. Eu digo, não, senhor, eu tenho um remédio aqui. Então eu vou tomar agora, eu tomo. E é assim que o pastor é tratado. Chega na igreja. Aleluia. Então, as cadeiras, mas nas outras igrejas, o pastor tem sala de pastor. Eu tinha lá na Boca do Rio. Sala de pastor para você estudar, dar uma orientação aqui, meu filho. Os primeiros lugares nos banquetes. Então é isso, é um lugar de honra. Então tem o aniversário, tem um banquete. Não, primeiro eu vou dar para aquele líder religioso, ele é a pessoa mais importante. As pessoas veem assim, porque o ser humano é um ser naturalmente religioso, mesmo que você seja ímpio, mesmo que você não seja crente. Se você estudar sociologia, você vai ver isso. Que a natureza do ser humano é uma natureza religiosa. O planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas, se eu não estou enganado. Essas 7 bilhões de pessoas, menos de 0,5% se diz ateu. Mais de 99% tem algum tipo de religião.
seja hinduísta, islâmica, catolicismo romano, evangélico e tantas milhares de outras religiões espalhadas pelo mundo, todas estão erradas na sua maneira de tentar se conectar com Deus. Mas as pessoas continuam nessa prática. Você percebe que quando se foi para o continente africano, tinham religiões lá, que foram trazidas até aqui, né, para a América. Quando chegaram aqui na América, encontraram os índios. É até perigoso, outro dia eu me assustei. Não sei se vocês têm filhos de idade escolar. Porque quando eu era menor, né, dizia assim, quem descobriu o Brasil? Não é assim? Pedro Álvares Cabral, tinha até umas brincadeiras assim, sem graça. Aí, hoje não é não, mas quem descobriu o Brasil não. É o português que chegou no Brasil, o europeu que chegou no Brasil, porque o Brasil já tinha habitantes, que eram os índios. Então você não pode dizer que o Brasil foi descoberto porque os índios já estavam aqui, aí você está ofendendo a cultura indígena. Rapaz, você tem que tomar cuidado com o que você fala hoje. Todo mundo fica ofendido com alguma coisa. Você está pisando em ovos. Quando você chegou aqui, os índios estavam aqui, eles cultuavam as suas respectivas divindades. Se você for nas sociedades indígenas, você vai ver lá que tem lá suas divindades, eles cultuam. Então, essas pessoas, elas são sinceras na sua religião? Muitos são. Mas isso não significa que elas estejam corretas. Sinceridade, irmãos, a parte da verdade, não significa nada. Uma pessoa que tem a verdade, que é a Bíblia, só para ficar claro, ela tem que ser sincera, claro. Mas uma pessoa que é sincera, mas não segue a Bíblia, adianta alguma coisa? Não. Muitos devotos do islamismo são sinceros na sua devoção. Isso não significa nada, eles estão condenados. Você conhece pessoas de várias religiões. A nossa cidade, Salvador, é uma cidade cheia de sincretismo religioso, miscigenação religiosa, mistura de várias religiões. Você vê, por exemplo, a Igreja Católica, que é lá a Igreja do Senhor do Bonfim, que fica na Cidade Baixa, se não me engano, né? Recebe, quem é que lava todo ano a escadaria? O pessoal do candomblé. Você diz, gente, o que tem a ver o candomblé com o catolicismo? Vai perguntar para eles. Se perguntar para mim, eu digo, é o mesmo demônio. Pastor, vou lhe processar. Meu filho, processar é o mínimo, né? Porque a gente espera ser morto. Processar, tá, né? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a nossa tendência é não somente valorizar essas pessoas, mas desejar o que elas têm. Desejar popularidade, desejar aceitação, desejar reconhecimento, desejar, né, lucros. E diz, nos primeiros lugares dos banquetes, Jesus está dizendo, cuidado vocês discípulos, vocês vão pregar a verdadeira. Me perdoe até se vocês, pro ouvido de vocês, isso soa de maneira redundante, mas vocês vão pregar a verdadeira verdade, mas vocês não têm que esperar um tratamento parecido com os líderes religiosos atuais. Por quê? Porque o mundo não vai tratar vocês desse jeito, e se vocês criarem falsas expectativas, mais cedo ou mais tarde, vocês vão abandonar a verdade e abraçar a mentira, para se manterem de maneira a saciar as suas expectativas. Olha, irmãos, você lê as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, e você diz, meu Deus, ali tinha 10, 15 anos que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Tinha muita gente que até ouviu o Senhor Jesus pregar que ainda estava vivo. Viu Pentecostes. A cidade estava lotada quando teve a descida do Espírito Santo. Pentecostes era uma festividade oficial do calendário judaico. As pessoas viram. Mas ainda assim, você lê as cartas de Paulo e grande parte do conteúdo delas é o quê? Combate a influência dos falsos mestres. Meu Deus, o pessoal estava tão pertinho da época de Jesus. E dava esse... Vocês já leram a carta aos Gálatas? O apóstolo Paulo está dizendo, eu acabei de sair daí. É mais ou menos assim o contexto inicial da carta. E, cara, eu saí daí da Galácia até outro dia.
Então, pouquinho tempo, vocês já deixaram os falsos mestres entrarem, enganarem vocês com o falso evangelho. Não acredito. Vamos lá para a carta aos Gálatas, rapidamente. Para que a gente veja que é uma tendência natural e que a gente tem que tomar muito cuidado, como aqui a palavra está dizendo, guardai-vos. Gálatas, capítulo 1. Logo no começo da carta, Paulo já tem essa repreensão muito severa. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Olha, é no começo da carta. Paulo nem dá muito espaço para saudações. Ele diz, Gálatas 1,6, admira-me, ó. Admira-me. O verbo aqui, eu estou perplexo. Eu estou de queixo caído. Eu estou desapontado a um nível que vocês não imaginam. Admira-me que estejais passando tão depressa, ó. É como se o verdadeiro evangelho fosse um caminho para levar para o falso. Aí você disse, mas pastor, não tem sentido. Vem cá, irmão, você acha que os demônios foram feitos de quê? Deus criou algum demônio? Não. Deus criou anjo. Todo demônio foi, no passado, um anjo. Você sabia disso? Já parou para pensar? Todo apóstata, em algum momento, ele se considerou cristão. Em algum momento, ele se considerou cristão. Até que ele apostatou. E a Bíblia diz, muitos apostatarão da fé, não são poucos. Dando ouvido a espíritos enganadores. E aqui ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa, porque é como se a verdade não fosse o caminho, mas uma passagem para um lugar de autossatisfação daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Como assim, outro evangelho? Que tem o verdadeiro e tem o outro, que é o falso. E Paulo chega a dizer, o qual não é outro. Porque Paulo está dizendo, não existe. A palavra evangelho, irmãos, para a gente a palavra evangelho ela se tornou, né, bem, uma palavra, um substantivo em si mesmo, mas a palavra evangelho é uma expressão que significa boas notícias. Então o que Paulo está dizendo é, essas boas notícias que eles estão te trazendo não são boas notícias. Porque não vão gerar nenhum tipo de bem na vida de vocês. Só o mal. É isso que ele está dizendo. O qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam. Ó, quando você vê alguém perturbando na igreja, o verbo é esse. E querem perverter o evangelho de Cristo. O que significa perverter? Mudar o sentido. Mudar o significado. Você sabe que está na moda agora? Os casais famosos que se separam, eles colocam assim, nós estamos ressignificando a nossa relação. Isso quer dizer o quê? Se separou brigando, estão com o processo da justiça. Mas é uma palavra bonita, né? E atenua. As pessoas fazem isso quando vão propagar o falso evangelho. Elas usam expressões, né, que atraem os ouvidos incautos. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter a boa notícia de Cristo. Essa é a tradução. O evangelho é boa notícia. Então só Cristo tem a boa notícia. E a boa notícia é Ele, que deu a sua vida para o resgate de muitos. Essa é a boa notícia. Todo que nele crê está salvo. Essa é a boa notícia. Mas ainda, versículo 8, que nós, quem são nós aqui? Os apóstolos. Os apóstolos que tinham essa autoridade do próprio Jesus de propagar o evangelho num primeiro momento, né? Por isso que você lê em Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do inferno, vindo do céu, e aí você olha para as seitas
evangélicas de hoje, né? Estou dizendo seitas evangélicas, mas não são evangélicas, mas usam esse adjetivo. Os mormons, por exemplo, se eu não me engano, um anjo moroni veio do céu, chegou para o fundador dessa seita e disse, ó, o pessoal está seguindo a Jesus há mais de 1.500, 600 anos, e disse, está errado, eu vim aqui lhe entregar o outro evangelho de Jesus Cristo, e eles têm. O outro evangelho de Jesus Cristo, eles seguem. Mas vem cá, na Bíblia dele tem escrito isso também. Mas eles estão cegos. Não é todo mundo que tem olho que enxerga. Uma coisa é você enxergar o visível. Outra coisa é você enxergar o invisível. Você compreende a Bíblia não é por intelecto, é por espiritualidade. Por isso que tanta gente que tem um padrão de intelectualidade do ponto de vista do mundo tem dificuldade com os textos sagrados. Eu já me deparei com muitos. Se você for conversar sobre determinados assuntos, essas pessoas, né, são extremamente cultas, mas na Bíblia essas pessoas agem como cegos, tateando. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. É o que Jesus está falando. E a gente vai concluir daqui a pouco. Quantas vezes a gente tem visto na igreja evangélica moderna os usos e costumes superando o que diz a Bíblia? Mulher não pode usar calça, mulher não pode usar brinco, homem não pode fazer isso aqui, homem não... Entendi. Pastor tem que usar terno e gravata, o exemplo que eu estava dando. Usos e costumes. Transformados em ordenanças. Era assim que os fariseus faziam. Os fariseus pegaram a lei de Moisés, que foi dada por Deus, e acrescentaram a ela uma centena de mandamentos da própria mente deles. Você tem uma ideia que Jesus vai fazer referência em relação aos filactérios, em relação a eles pegavam lá nos escritos de Moisés. Moisés fala de maneira figurada, que a gente teria que carregar a lei de Deus na cabeça e nas mãos. O que é que eles faziam? Eles pegavam uma caixinha, escreviam alguns versículos da lei e amarravam essas caixinhas em suas testas, em suas mãos. É como tem gente que diz, a marca da besta é um chip que coloca na mão. Quantas vezes você já ouviu isso? Ouvia quando o presidente era de uma determinada vertente política. Agora que o presidente é do lado dos evangélicos, né? Ninguém falou mais da marca da besta. Deveria. A marca da besta, irmãos, ela é invisível aos olhos humanos. Por isso que ela está escrita na testa e nas mãos. É uma maneira de pensar e uma maneira de agir. A mão direita fala de ação. A cabeça fala de pensamento. Então, aquele que tem a marca da besta é aquele que pensa e age como o mundo. O que Moisés estava dizendo é você, como servo de Deus, precisa pensar e agir segundo a vontade de Deus. E não escrever caixinhas e colocar na testa, como se isso representasse alguma espiritualidade. Então a gente vê como isso é repetido na Bíblia e como a gente não dá a devida atenção, porque se é repetido é porque a gente deveria dar mais atenção, porque está repetido. E aqui ele diz, se vier um anjo vindo do céu que vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema é a expressão mais grave do Antigo Testamento. Significa amaldiçoado por Deus. Por que essa expressão é tão grave? Porque a ideia aqui é de juízo. Anátema, juízo. Caiu já no juízo de Deus. Tem uma esperança de misericórdia, é juízo. Como por exemplo, Deus vai salvar algum demônio? Você sabia que tem igreja nos Estados Unidos orando pela conversão dos demônios? Mas Deus não vai salvar. E ele demonstrou isso porque quando ele veio para a terra, ele não tomou a forma de
de anjos, ele tomou a forma de homem. Por isso que eu não sei se o seu cachorrinho vai estar no céu. Provavelmente não. Nem o seu gato, nem o seu papagaio, nem o seu periquito, nem o seu hamster. Ah, mas eu gosto tanto dele. Isso é um sinal de que você não está sendo cristão. Que você deveria amar mais a Deus e ao seu próximo do que os bichinhos. A sociedade valoriza tanto, né, você ser uma pessoa ecologicamente correta, que se esquece que você tem que ser uma pessoa espiritualmente viva. E aqui, concluindo aqui Gálatas, para a gente ir para a conclusão da exposição de hoje em Lucas. Assim, como já dissemos, e agora, olha a repetição. Pastor, às vezes eu acho que o senhor repete algumas coisas. Não, meu filho, você não acha não, eu repito mesmo, e é de propósito. E a Bíblia diz que a gente tem que repetir. E mesmo repetindo tanto, muitos vão chegar na 1000ª vez que você repetiu e dizer: nunca ouvi isso. Eu falei mais de 1000 vezes na sua presença. Onde é que você estava? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, você já imaginou a situação da maioria das igrejas evangélicas modernas diante dessa afirmação? O que você acha que elas são? Pastor pedindo voto para político, anátema. Pastor pedindo para você pagar carnê, anátema. Pastor dizendo que você tem que se separar do seu marido e se casar com outra pessoa, anátema. Mas isso está cheio na igreja. Pastoras, anátema. Não existe pastoras. Ah, mas na minha igreja é pastora. Não existe. Sua igreja não tem pastor. É verdade, é uma pastora. Não, ela não tem pastor. Porque pastora não existe. Pastora é anátema. Uma mulher que avoca para si esse termo, ela está se amaldiçoando. Por quê? Porque esse termo não é próprio do sexo feminino. Deus fez assim. E aí depois tem gente que com hipocrisia diz que é contra a ideologia de gênero. Para quem não sabe, ideologia de gênero é aqueles que dizem que eles é que vão decidir se são homem ou mulher. Não, meu filho, quem decidiu foi Deus quando você estava na barriga da sua mãe ainda. Não, mas eu vou decidir. Não vai. Você já é uma coisa ainda que você não queira ser, você é. Tem pastores que dizem que são contra esse tipo de ideologia, mas incentivam o ministério pastoral feminino, que é a mesma coisa. Pastorado feminino é uma ideologia de gênero evangélica. Porque se a pessoa nasceu mulher, ela não poderia ser pastora. Mas a gente está tão acostumado, né? Não tem só pastora, não, tem bispa. No Brasil chega a ter aposta É normal. Mas é comum, toda igreja tem agora, né? Mas toda igreja tem, todo bairro tem. Aqui deve ter, nesse bairro deve ter umas dezenas de pastoras. Tem um irmão aqui que tem até uma irmã de sangue que é pastora. É pastora bispa? Eu não errado. Isso é errado. É anátema. A gente diria que isso é anátema? Não, a gente não diria, porque a gente ser mais educado. A gente não gosta de estar assim, né? Desfazendo as pessoas. Só quem faz isso é o pastor lá da igreja, que ele me ama. Eu não sou pai. É a Bíblia, irmãos, que diz o que é verdade e o que é mentira. Você acreditando ou não. E eu concluo agora o texto no versículo 47 de Lucas 20, último versículo de Lucas 20. Os quais devoram as casas das viúvas. E as viúvas aqui, as viúvas que tinham dinheiro. Vocês já leram o texto da mulher do fluxo de sangue? Que ela tinha dinheiro. E aí, enquanto ela teve dinheiro, ela pagou o médico. E no desenho bíblico, quem já viu esse desenho bíblico, isso fica bem claro, né? Quando acabou o dinheiro, o médico diz: gosto de você, vou ficar torcendo. Mas você não vem mais me ver? Não.
E sabe como é? Eu sou médico, eu vivo da medicina, preciso ser pago. Tem pastores que agem da mesma forma. O entendimento deles é o mesmo. Vir orar aqui na sua casa é R$100 por hora, viu? E assim, eu só oro na sala. Se quiser quarto, é 50 por cômodo. Tá certo? Fora o Uber. Ou a gasolina. Tá achando que isso é mentira? Isso é verdade. Isso acontece. Isso está acontecendo agora. Pessoas que quantificam o valor de uma oração. Esse pessoal que paga o carnezinho para esse charlatão, é isso aí. Eles pagam um carnezinho porque acreditam que aquele carnezinho é a oração do charlatão beneficiando elas pelo carnezinho. Eu estou associado a ele. Então, a bênção de Deus sobre esse charlatão vai me alcançar pelo carnezinho. Eu não preciso fazer nada. Eu só pago o carnezinho. E Deus me abençoa. Os quais devoram as casas das viúvas. Eles devoram. E por que viúvas aqui? Porque a mulher, por mais que as mulheres que estejam aqui tenham dificuldade de aceitar isso, eu compreendo. Mas a Bíblia diz que a mulher, ela é mais frágil. E não é do ponto de vista físico, não. Ainda que do ponto de vista físico também seja. Mas a mulher é mais frágil do ponto de vista espiritual. O pastor acha que é um absurdo. Você pode até achar, mas a Bíblia diz isso. Vocês são mais suscetíveis ao engano do que os homens. Isso significa que os homens não erram? Não. Os homens erram muito. E a responsabilidade dos homens é maior do que a das mulheres. Dá um exemplo. Se o homem errar na mesma coisa que a mulher errou, a condenação do homem é dobrada. Mas foi na mesma coisa. Mas ele deveria saber mais. Ele deveria saber mais. Então, mulheres, a Bíblia diz que vocês são mais suscetíveis aos enganos dos falsos mestres e das falsas mestres. Você já viu que pastoras normalmente estão acompanhadas de várias mulheres? Já viu que é sempre assim? Tem até alguns homens assim, e tem gente até que não se decidiu ainda no meio, se é uma mulher, seguindo as pastoras. Né? Os quais devoram as casas das viúvas. Eles devoram. Então eles veem as pessoas mais vulneráveis. É como um predador. É como o próprio demônio. Ele vê alguém vulnerável. Em vez de ajudar a pessoa vulnerável, o que ele faz? Ele se aproveita da vulnerabilidade daquela pessoa. Por isso que se alguém tentar fazer isso aqui na igreja, vai ter um problema comigo. Pessoas que vêm para a igreja arranjar namorado ou namorada vão ter um problema comigo. Porque as senhoritas que estão aqui na igreja, elas têm um pastor. Se você está procurando, e me perdoe até a palavra safadeza na igreja, você está na igreja errada. E o pastor está olhando. Uma vez que conversaram, pastor, mas você sabe de tudo, como é isso? Quem é o X9? Cuidado com você usar essa expressão, porque a maioria das coisas que eu sei é oração. É oração, não é ninguém que me liga e me conta. Eu oro, embora não apareça. Não parece que eu oro, né? Parece que eu oro? Não parece. Eu também acho que não parece. Graças a Deus, que aí a oração é válida. Então, quando a gente ora, irmãos, Deus fala. A minha responsabilidade é cuidar dessa congregação local e de outras pessoas. E para isso o Senhor concede graça. Amém. Então eu acabo sabendo, posso não saber de tudo, mas sei daquilo que importa e procuro agir com a devida atitude cristã. Os quais devoram as casas das viúvas. E para justificar, então quando você cobra dinheiro, você tem que fazer o quê? Justificar. Fazem longas orações, que é para justificar, é como se fosse o taxímetro antigo. Eu nem sei se tem taxímetro ainda hoje, tem? Então, na minha época, o taxímetro, ele era parecendo aqueles relógios ali, de ponteiro. Agora é tudo digital, né? Na minha época, ele fazia assim, quando ia girar a bandeira. Quem é antigo não sabe o que eu estou falando. O pessoal jovenzinho. Era desse tamanho assim. Nossa, Senhor Jesus. E aí ficava passando os centavos assim, e você ficava... Você tinha o dinheiro certinho na mão.
Rapaz, se quando bater aquele dinheiro, para aqui, senhor motorista, eu vou descer. Revela. Não, mas você disse que vai ficar até lá. Eu digo, mas meu dinheiro só vai até aqui. Olha, Nossa. aí eu abri a mãozinha assim e disse, me deixa aqui mesmo. Tá vendo? Então, as orações são assim. Às vezes chega um desses falsos profetas, começa a orar em sua casa. Você diz, por favor, eu só tenho uns R$100. Não passe não, viu? Que aí eu não vou poder pagar. Porque é isso, eles fazem aquilo mediante dinheiro. Olha, irmãos, se eu dependesse do sustento da igreja ao longo desses 11 anos, eu já tinha passado fome, minha família também. Mas graças a Deus eu dependo de Deus. Por isso que eu não preciso e não busco agradar as pessoas. Nossa congregação, para aqueles que têm mais tempo de igreja, sabe que algumas pessoas até de recursos chegaram a assistir cultos e se identificaram como membros, mas não demoraram muito. Por quê? Porque elas não foram aduladas o suficiente. Tem pessoas até que mantêm contatos com os membros, mas já não mantêm mais com o pastor. Por quê? O pastor não me adulou. Então eu não vou falar mais. Eu falo com quem me adula, eu tenho dinheiro. E muitas dessas pessoas não sabem do meu passado. Irmãos, eu já tive muito dinheiro, não pode falar disso, né? Eu já tive muito dinheiro, do ponto de vista humano, eu já tive muita coisa. Então, de maneira que quando alguém chega falando de determinadas coisas, para mim, não é o... Eu já sei que é isso. As pessoas às vezes se passam, né? Porque não sabem da minha história. E eu acho até engraçado que o caso de Jesus foi muito similar, né? Chamavam Jesus de Nazaré, sempre que ele nasceu em Belém. Então as pessoas não sabem da minha história, muitos nem sabem que eu fui advogado, empresário, loja e shopping, né? Os carros que eu já tive importados e os lugares que eu já frequentei, os lugares que eu já morei. E hoje em dia está pastoreando uma igreja de, sei lá, 20 metros quadrados em um bairro humilde de Salvador. O que está ganhando? Tem 11 anos que eu faço isso. Glória a Deus. É a graça de Deus. Graças a Você acha que eu não sou chamado para fazer as mesmas coisas? Eu tenho uma carteira de advogado e as pessoas acham um absurdo eu não ganhar dinheiro. Mas, pastor, você faz umas audiênciazinhas. Pega uns 2, 3 processos, pega um inventário. Pega alguma coisa assim, ganha um dinheirozinho, qual mal nisso? Deus falou com você? Por que não falou comigo? No começo do meu evangelho, no começo da minha caminhada no evangelho pastoral, eu li uma passagem que está no texto de Reis, se não me engano, sobre um profeta jovem, que vai exortar o rei. E ele exorta com a autoridade de Deus. Ele chega lá, na Israel corrompida, que havia se dividido pouco tempo, né, o reino. E ele chega lá e diz, olha, vocês estão errados, vocês são idólatras. O rei fica tão furioso, aponta a mão para ele, com o intuito de querer matá-lo, e a mão do rei fica o quê? Ressequida, paralisada. O rei não consegue voltar a mão, o braço. E aquele rei que disse que agora ia matar o profeta, começa a pedir ao profeta para interceder por ele, para a mão voltar para o lugar. E esse profeta tão cheio de Deus, que recebeu uma ordem de Deus, olha, Israel, o rei do norte está corrompido, você saiu daqui, o rei do sul, não coma nada de lá. E volte por outro caminho. Aí, um falso profeta fica sabendo, e rapaz, esse camarada tem poder aí, viu? Eu não vou deixar ele aqui não, aí todo mundo vai seguir ele, vai me abandonar. O falso profeta se disfarça de amigo dele e diz, ó, Deus falou comigo, pode comer. Imagine um crente, crente nem gosta de comer, né? Uma coxinha feita na hora, frita, pastelzinho, pizza, cachorro quente, para pastor, sorvete. Ó Senhor Jesus. E aí disse, não, Deus me falou, você não precisa mais estar jejuando, não, pode comer aqui comigo e volta por aquele caminho ali. Ó. E ele ouviu o falso profeta, comeu. Na mesma hora, Deus falou pelo falso profeta, como juízo. Por isso, cuidado, ó, Deus falou como juízo. E disse, por que você não deu ouvido a mim, mas é um falso profeta, você vai morrer. Aí o falso profeta está andando com os filhos dele, se eu não me engano, e vê o corpo do profeta e do lado um leão que comeu
Não, só matou. E não devorou, para ficar claro, o corpo dele ali, juízo de Deus. Ele não obedeceu. Mas ele tinha sido usado tão poderosamente. E como assim agora? Quem mais é dado, mais é cobrado. Percebeu? São esses preceitos que regem a minha vida. Deveriam reger a sua. Então, quando Jesus fala o que ele diz aqui, ele está dizendo, cuidado, que aquilo que parece ser algo bom, pode ser um veneno mortal. Fazem longas orações e o final é, estes sofrerão juízo muito mais severo. Quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, parece que tem uma parte. Por que eu estou falando parece? Porque eu não vou falar algo que eu não tenho plena certeza, mas o que a Bíblia deixa entender é, parece que tem uma parte do inferno que é mais quente. O inferno é um lugar de um sofrimento inimaginável. É o que sabemos e afirmamos com certeza. Mas a Bíblia deixa entender que tem uma parte do inferno onde as pessoas que vão para lá sofrerão mais. Olha que coisa assustadora. Não só vai para o inferno, não. Tem uma parte lá reservada para aqueles que enganavam os meus pequeninos. Para aqueles que se disfarçavam de crente e nunca foram. Para aqueles que se diziam mestres e não queriam aceitar a responsabilidade disso. Percebeu como na igreja tem um monte de gente que quer ensinar, que acha que sabe? Mas você entende que quem ensina padece um duplo juízo? Ah não, duplo juízo eu não quero. Mas aparentar uma espiritualidade, falando versículos bíblicos e mostrando que eu sei alguma coisa, eu quero. Mas e apacentar? E duplo juízo, você quer? Não, isso eu não quero, isso eu deixo para você, pastor. Como assim? Pode separar uma coisa da outra? Por isso, irmãos, eu quero concluir hoje, amanhã, uma advertência que o próprio Paulo nos passa, 2 de Timóteo. Todos vocês sabem, a última carta que o apóstolo Paulo escreve, pouco antes do seu martírio. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar aqui nessa carta uma lista do que é, entenda, do que é a igreja evangélica que já abandonou o evangelho. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. 2 de Timóteo 3, a partir do versículo 1. É uma lista, parece uma lista corrida, né? De ficha corrida da polícia, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Cuidado. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A expressão aqui, irmãos, é uma expressão no grego, que é a mesma expressão usada nos evangelhos quando fala daquela tempestade, aquela turbulência enorme que a água invadia o barco e os discípulos, os apóstolos pensavam que o barco ia afundar. Acordaram Jesus, né? Senhor, o Senhor não se importa de pressão. Pois essa expressão é de um dia turbulento, é como se o tempo que a gente vivesse é uma tempestade que não acaba. Isso vai acabar a nossa entrada no céu. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas vem cá, por que você que está lendo isso acha que 2023 vai ser bênção? De 2022 até 2022 foi luta. Em 2023 você pensa. Vai ser só vitória, só vitória. A luta acabou. Ah, é? Você vai morrer? Você vai pro céu? Não, pastor, está repreendido. Poxa, você não quer ir pro céu, não? Quero, mas não quero morrer agora, não. Eu quero usufruir um pouquinho das coisas da terra, aleluia. Tempos difíceis. Quanto mais a volta de Cristo se aproxima, você não tem que se distrair com os presentes de Deus, senão eles se transformam em maldição. Filho, é bênção? Depende. Casamento é bênção? Depende. Nenhuma dessas coisas é bênção em si mesmo. Mas como você usa essas coisas? Como você se relaciona com seus filhos, com o seu cônjuge, com o seu emprego, com a sua aparência, como você se relaciona com isso? Então,
Saúde é bênção. Depende. Para pecar é bênção? Saúde para pecar? Eu me sinto tão saudável que eu vou pecar muito hoje. Isso é bênção? Tem gente que acha que sim. Versículo 2. Pois os homens serão o quê? Mas parece que nem é atual isso, né? Porque as pessoas hoje não são egoístas. Elas são altruístas. Fazem tudo sem interesse. Avarentos. Você vê a avareza na igreja quando chega no culto. A dificuldade que as pessoas têm de trazer alguma coisa para o gasofilácio, algo absurdo. Só sabe disso quem é crente. Jactanciosos, pessoas que se acham arrogantes. Não só se acha, ele diz que se acha. Porque tem aquele que aparenta orgulho, né? Que anda com o nariz empinado. E tem aquele que diz, eu sou mesmo o cara. Eu sou o cara. Eu sou espiritual. Eu sou de oração. Eu sou de joelho. Eu sou de leitura de Bíblia. Eu sou. Arrogantes. Blasfemadores. O que é um blasfemo? É aquele que pronuncia afirmações contra a verdade de Deus. Isso aqui é blasfêmia. Então Deus fala uma coisa e você diz, não, é de outro jeito. A primeira blasfêmia, por assim dizer, lá no Éden, a mulher vira para a serpente e diz, eu não posso comer do fruto, porque se eu comer, Deus disse que eu morro. E a serpente disse, não morrerás? Não. Ela disse, certamente que não morrerá. Você já falou assim, né? Com a segurança. Dona serpente, você falando com essa certeza, eu também, né? Me sinto seguro para pecar. Tem gente que está assim na igreja. Não, mas a graça de Deus, ela superabunda. Então assim, eu posso pecar. E daqui a pouco eu me arrependo e eu sou salvo, aleluia. Você acha mesmo que você pode enganar Deus nesse nível? Tem gente que está agindo assim. Isso é a blasfêmia. Desobedientes aos pais. E desobediente aos pais, irmãos, entenda, pais é uma expressão aberta, não é só os pais do ponto de vista humano. Em primeiro lugar, Pai do céu, é o maior de todos. Em segundo lugar, a autoridade que o Senhor constituiu na sua vida para ele pastorear. Lá em Hebreus diz, vão ter que dar conta. Que não façam isso gemendo. E também os seus pais físicos. Mas hoje as pessoas são desobedientes em todos esses níveis. Ingratos. As maiores ingratidões é quando você vira as costas ou sai falando mal e desejando mal àquele que te apresentou e te guiou no bom caminho. Já imaginou? Que ingratidão. É como alguém que salva você de um afogamento e depois você afoga ele. Na igreja tem alguns assim. Irreverentes. O que é uma pessoa irreverente? No português usual, muitas pessoas, às vezes a gente associa irreverência a algo engraçado, né? Alguém engraçado, falando é irreverente. Não, a palavra irreverência é uma palavra negativa. Significa uma pessoa que não tem a devida reverência na presença de Deus e com as coisas de Deus. Isso é irreverência. Uma pessoa que não tem a reverência a Deus que deveria e as coisas santas. Quer ver um exemplo de irreverência? No livro de Daniel. Aquele rei que diz, pega os utensílios sagrados, eu quero beber nele. Ali é irreverência. Ele já tinha sido avisado para não fazer essas coisas com o Deus de Israel. E ele fez, e a mão apareceu. E ele foi morto naquela mesma noite. Não foi no outro dia, naquela mesma noite ele morreu. Irreverência. Fogo estranho trazido pelos filhos de Arão. Irreverência. Deus não tolera determinadas coisas. Cuidado. Desafeiçoados. Irmãos, se você não ama aquele que vai passar a eternidade no céu com você, provavelmente você não vai passar a eternidade no céu. Você já parou para pensar nisso? Se você não se sente à vontade nesse local,
que teoricamente tem algumas pessoas aqui que vão passar a eternidade no céu, você não vai passar a eternidade no céu. Ah não, eu já falei com Deus, que a minha casa lá no céu eu quero bem distante da do pastor. Já falei com Deus. Você falou com que Deus? Porque a pessoa diz, não tolero essa pessoa. Assim, desafeiçoado significa não tem afeição, não tem amor, tem carinho. Implacáveis. Que é uma pessoa implacável, não perdoa. Já viu aquela tolerância zero? Isso é o implacável. Os fariseus eram assim. Como foi com a mulher pega em flagrante adultério? Mata, apedreja! Sim. Em primeiro lugar, Jesus não fala isso, mas está subentendido no texto. Ela adulterou, não foi? Ela adulterou sozinha? Cadê o outro? Cadê o que adulterou com ela? Era para estar aqui junto. Na Bíblia, na lei, diz que tinha que morrer os dois juntos. Por que só trouxe a mulher? Percebeu? Já começou o julgamento injusto? Jesus disse, não é assim, que é isso. Não julguem pela aparência, julguem pelo reto juízo de Deus. Essa é a repreensão de Jesus. A gente tende a ser implacável com os outros e extremamente tolerante com a gente. Ou então com os nossos. Se alguma pessoa não recebe o Evangelho, vai para o inferno. Mas se é o seu parente que não crê no Evangelho, mas Deus vai salvar. É meu parente, minha mãezinha, meu paizinho, meu filhinho, minha filhinha, meu irmãozinho, pessoa que eu amo tanto, não é possível. Vai para o inferno? Vai. Pastor, não diga isso. Você acabou de dizer que fulano que não crê vai para o inferno. E vai mesmo. Agora, a pessoa... Oi, meu filho, tá bom? Mas a pessoa que não crê, mas é seu amigo, tem algum vínculo emocional, aí você quer que Deus a leve ele. É isso que Deus... Você acha que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Muitos pensam que sim. Cuidado. Caluniadores. Pense num pecado que tem sido extremamente comum nos nossos dias, né? Caluniar é você atribuir um pecado, né? Do ponto de vista bíblico é pecado, né? Do ponto de vista legal é você atribuir um crime, um ilícito a alguém que ele não fez. A gente está falando do ponto de vista bíblico. Você atribui a alguém algo que ruim, que você denuncia que ele fez, sendo que ele não fez. Dá um exemplo de Jesus. Diziam que Jesus era beberrão e comilão. Mas a família de Jesus dizia que ele não comia direito. Os discípulos ficavam preocupados porque Jesus quase que não comia. Mas os fariseus que não conheciam a vida de Jesus diziam que ele era comilão e beberrão. Por quê? Porque ele ia para a casa do publicano que se arrependia, como o caso de Zaqueu, como o caso do próprio Mateus, que se tornou apóstolo. Então isso é calúnia. É quando você fala algo que você não tem certeza. Cuidado, irmãos. Isso é um pecado gravíssimo. Com tantos outros. Com todo pecado que é gravíssimo. Esse é um pecado gravíssimo. Mas a diferença é que para os outros pecados, às vezes a gente até percebe a gravidade, mas no caso da calúnia a gente tende a pensar que é uma coisa de menor gravidade e a gente erra nisso. Versículo ainda 3, sem domínio de si. O que é uma pessoa que não tem domínio de si? É muito comum na igreja hoje em dia a pessoa pecar e depois dizer, foi o demônio. O demônio quer, vai ter vergonha. Foi você. Foi o demônio. Nos Estados Unidos ficou muito famoso um pastor que os seus cultos eram transmitidos até aqui no Brasil, na década de 80, se eu não me engano. Acho que o nome dele era Jim Swagger. E ele foi pego fazendo coisas que não se deve falar entre os santos. E isso ficou conhecido nos Estados Unidos, no mundo inteiro, porque ele era um pastor famoso no mundo inteiro. Ele era vinculado às Assembleias de Deus, igrejas pentecostais. O seu programa rodava o mundo inteiro e o escândalo foi muito grande.
E aí então ele chega e admite que realmente fez aquilo. Ele diz, o diabo me fez fazer. O diabo. Você pode te dizer que o diabo tentou você, mas ele não pecou por você. Quem pecou foi você. Mas muitas pessoas, por isso que hoje em dia está tão em voga nas igrejas evangélicas culto de libertação, quando na verdade deveria ser o quê? Um momento de arrependimento. E não de libertação. Ah, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o demônio do adultério. Adultério não é um demônio, não, é um pecado, você tem que se arrepender. A pomba gira. Meu filho, a pomba que está girando, ela tem um problema de saúde. Normalmente a pomba voa. Né? Pomba gira é uma expressão candomblé. Aplicar isso na igreja. A imoralidade? Não. Moralidade é pecado. Que precisa de quê? De arrependimento, não libertação. Então, as pessoas hoje em dia estão fazendo a exemplo do que fizeram em Samaria na época que o reino foi destruído e misturando as religiões como se fosse uma coisa só. Mistura o candomblé com o evangelho que sai alguma coisa de lá. Né? Pastoras vêm daí também. Né? E que elas fazem em cima do monte, e eles fazem em cima do monte, são coisas absurdas. Sem domínio de si. O cristão tem que ter domínio. Você já viu gente que pula na igreja e grita e diz, é o Espírito que está me tomando. Já viu? Espírito Santo, que tem como característica ordem e decência. Você quer me dizer que é o Espírito Santo que faz determinadas coisas em algumas igrejas? É sério? Então, domínio de si. Você precisa se dominar. Sabe uma parte que você tem que se dominar? A língua. Quem disse que você deve falar tudo o que você pensa? Se alguém te disse isso, foi o diabo. Você tem que tomar cuidado com o que você pensa e mais ainda com o que você fala. Aquilo que você fala não volta para dentro da sua boca. A gente não tem um botãozinho rebobinar. Falei, não devia, rebobina. Não rebobina, você falou. E cada um vai ter que dar conta do que falou. Se foi calúnia, vai ter que dar conta. Difamação, vai ter que dar conta. Por isso, cuidado. Diz aqui, eu já devia estar concluindo, vou concluir. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Você já viu? Olha, a igreja está normal, amém? Que um domingo de manhã, aleluia. Se a gente chegar aqui e disser, vamos fazer alguma coisa, Deus nos direcionou a fazer algo, seja um evangelismo, seja uma mudança no culto, seja uma organização que a gente vai fazer, uma transformação física na igreja, vão se levantar os inimigos do bem. Ah, mas eu acho que não deveria fazer isso. Mas eu acho que não deveria ser assim. Vou dar um exemplo. Antes de Jesus ser entregue para ser morto, ele foi para casa em Betânia, o seu amigo Lázaro, as suas irmãs Marta e Maria. E Maria, que amava muito Jesus, tinha encomendado, porque aquilo não se comprava na esquina, como hoje você chega no shopping e compra alguma coisa, mas o perfume daquele você tinha que encomendar com a devida antecedência. Ela havia preparado aquele momento há algum tempo. E chegou então a oportunidade dela demonstrar o amor que ela sentia por Jesus. Ela pegou um perfume que valia o salário de um ano inteiro, 300 denários, quebrou de uma única vez e ungiu a cabeça e os pés de Jesus. Quem foi que se levantou? Judas Iscariotes. Não! Não deveria ter sido feito isso. Deveria ser vendido e dar aos pobres. Quantas pessoas dizem isso? Se a gente chegar e disser, olha, a gente vai fazer aqui na igreja um teto, acho que qual é o nome daqui? Forro de PVC e vai botar um ar-condicionado para poder fazer o isolamento acústico e fazer também, tornar aqui o ambiente assim, para a gente não ficar transpirando tanto. Absurdo! Deveriam os pobres!
Essa pessoa que disse isso não dá nada aos pobres. Não ajuda em nada na igreja. Mas se falar que vai fazer alguma coisa, critica. Cuidado, está escrito aqui. Inimigos do bem. Traidores. Judas fez o que com Jesus? Traiu. Absalão fez o que com seu pai Davi? Traiu. Você tem feito o que com o pastor? Ah não, com o pastor não conta. O pastor a gente pode fazer qualquer coisa. Afinal de contas é o pastor. Quanto mais a gente bater nele, mais ele é glorificado diante de Deus. Então eu vou ajudar o pastor a ter muita pérola na coroa, maltratando ele. Aleluia! Amém? Não? Por que não? Não entendi. Traidores, atrevidos, enfatuados. Ah, eu estou enjoado, esse culto não termina, isso é enfatuado. A pessoa que tem uma facilidade de ficar 3, 4 horas fazendo algo inútil e acha que 2 horas no culto é algo que demorar. E aqui é onde eu queria chegar. Isso tudo foi só preparação para a conclusão, tá certo, irmãos? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Será que eu descrevi você agora? Provavelmente sim. Você trocaria um churrascão por esse culto? Pastor, na hora. Eu dizia, vou assistir pela internet. Eu entrava no Facebook, dava um like, deixava o celular lá ligado e voltava para comer minha carne. Com meu Guaraná. Aleluia! Mais amigos dos prazeres. Você percebeu que o que te dá prazer fora de Cristo é perigoso? E você tem que tomar cuidado? Vou dar um exemplo, que talvez você possa compreender. Açúcar é bom. Você não gosta de açúcar, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Então, assim, açúcar é bom. Chocolate é bom. Pode até não gostar de chocolate, irmão. Isso é uma exceção. É bom. Você vai comer chocolate o dia todo? Mas eu amo chocolate, eu vou comer chocolate o dia todo. Eu vou satisfazer o meu prazer. Aí eu boto uma salada ali e você, eu quero chocolate. O que você acha que vai acontecer? Uma pessoa assim, que busca satisfazer o seu prazer e diz ainda que é cristão. Sou cristão, não tem demais eu satisfazer a minha carne. Já vi gente da igreja. Também sou filho de Deus, pastor. Aí eu vou lá, né? Vou passar um final de semana assim, né? Num solzinho, veraniano. Mas tô acompanhando tudo. Na rede. À beira do mar, em Itapuã. Ao sol. Aleluia. Deus é bom. Socorro, Jesus. E finalmente, o ponto ápice, o ponto máximo do que Paulo está falando aqui, eu quero concluir, tendo forma de piedade. Essa é a descrição dos fariseus que Jesus está fazendo, lá em Lucas. Perdoe, irmão, eu queria ter um poder de síntese maior, eu não tenho. Então, você viu por onde eu passei, mas a gente está falando de Lucas, daqueles trechos de 3 versículos até agora. Mostrando na Bíblia como várias passagens trazem o mesmo ensino. Esse aqui. Mas tendo forma de piedade. O que é uma pessoa que tem forma de piedade? Forma. O que é forma? Forma é algo externo, é aparência. Então, tem forma. Quando você quer tomar um Guaraná, eu já olhei ali para uma pessoa que o sonho dele era uma piscina de Guaraná. Ele mergulhava com a boca aberta. Então, você pensa em comprar um Guaraná. Você pensa que em fazer isso no açougue? Vem uma imagem do açougue na sua mente? Quando você pensa em tomar um Guaraná, vem a imagem de um forno esquentando o Guaraná para se tomar ele quente. Vem isso? Não, vem a imagem do quê? De um freezer. Normalmente aqueles freezer, né? Transparente, com vidro transparente. Aí você vê o Guaraná geladinho lá dentro, com aquela
aquele orvalho. Tá, assim, Ó Senhor Jesus. Alguém, quando pensa em tomar um sorvete, procura o sorvete em uma panela no fogão? Sorvete quente, você procura isso? Não, a gente procura sorvete aonde? Num lugar bem frio. Por isso que eu estou dizendo, pastor, o que tem a ver tudo? Forma. Você lembra daquela figueira? Ela tinha forma de que tinha muitos frutos. Porque eu já expliquei para vocês que a folha vem depois do fruto para protegê-lo. Mas aquela figueira anunciava uma coisa que não tinha. Era uma propaganda enganosa. Atualizando, era um fake news. A figueira estava dizendo, venham para mim, eu tenho muitos frutos. Aí você chega lá para matar a sua fome e não tem nenhum. Os falsos mestres que a gente viu no começo são nuvens sem chuva. Já pensou aquela pessoa que está dependendo da chuva para plantar, para colher, o agricultor, e aí ele vê uma nuvem vindo, e aquela nuvem passa e não cai uma gota d'água, olha a tristeza. Ele viu a nuvem e disse, vai vir a chuva, olha a nuvem vindo. Aí ela vem, passa, não cai a água. Como você acha que o coração dessa pessoa? Toda uma expectativa foi criada. Por isso ele diz, ele tem forma de piedade. A camisa é de botão. É gravata. É o brochezinho com a foto da Bíblia. É daquele jeito. Cara de bispo, né? Nem pastor, né? De bispo. Tem que ter aparência religiosa. E ele diz, aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Qual é o poder da piedade? Nos fazer igual a Cristo. Então, uma pessoa que parece que é igual a Cristo, mas não é igual a Cristo, é isso daqui. É os fariseus que diziam, somos discípulos de quem? Os fariseus diziam ser discípulos de quem? De Moisés. Mas eles seguiam a Moisés? Não. Porque se eles seguissem a Moisés, eles seriam os primeiros a reverenciar Cristo. A adorar a Cristo, porque Cristo é Deus e deve ser adorado como tal, como Deus. Mas eles foram o contrário. O primeiro a se opor. Por isso que Jesus fala tão severamente deles. E os irmãos que vão distribuir a ceia já podem fazê-lo com toda a reverência. E aquele que receber, com a mesma reverência, receba. Pois é o corpo e o sangue de Cristo que nos estão sendo lembrados. E eu estou dizendo isso nessa conexão com o que estudamos nessa manhã. Tudo que nos foi ensinado não foi pouca coisa. Eu estou falando aqui há quase 1 ano e meio. Tudo que foi dito pelo Senhor para nós todos, eu incluo nessa manhã. Eu gostaria que você pensasse antes de se posicionar, com toda a responsabilidade. Você acredita que você faz parte da multidão dos discípulos? E antes de você dar a sua sentença sobre você, eu quero que você me diga na sua mente, qual a sua base para dizer que você é da multidão dos discípulos? Um exemplo disso, para ficar claro. Vamos imaginar que o Brasil hoje começasse a sofrer uma perseguição religiosa. E os verdadeiros crentes, eles fossem todos presos e colocados em um determinado local esperando a sua execução. Seria de forma muito dolorosa. Existiriam provas para te condenar como cristão? Olha, um dos livros mais assustadores que eu já vi na minha vida foi um livro que foi escrito por um pastor que era ateu, que se converteu, ele era
professor de literatura de uma das faculdades mais famosas do mundo. Você provavelmente conhece o nome dele por conta de um livro dele que se transformou em filme. Acho que pelos estudos Disney. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que depois se tornaram filme. C.S. Lewis, ele era ateu, mas a faculdade de Oxford, ela também era famosa pelo seu curso de teologia. E ele tinha muitos amigos, professores, teólogos, e ele começou a estudar para mostrar que aqueles amigos dele, que eram teólogos, estavam errados na sua fé. E aí ele se converteu ao cristianismo e se tornou mais crente do que os amigos deles. E C.S. Lewis, ele é famoso por fazer isso, por pegar o cristianismo bíblico e explicar em forma de figuras, como ele faz isso nas Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês já viram o leão, o guarda-roupa, a feiticeira. Ali são tudo figuras. Aquela feiticeira quem é? O cão. O leão simboliza Jesus, tanto que ele é sacrificado no filme, né? Ele se oferece para ser morto no lugar do menino traidor. Né? Você nunca viu as Crônicas de Nárnia? Tudo bem, né? Aceitável, mas é um filme que foi bastante divulgado e o seu livro também. Mas C.S. Lewis escreveu outros livros, e tem um livro dele chamado Cartas do Inferno. E não tem nada a ver com esses enganadores de hoje, que dizem que foram para o inferno e voltou. Não tem nada nesse sentido. Muito pelo contrário. C.S. Lewis, ele traça uma história. E a história é mais ou menos assim. É um diabo, né, mais graduado, ensinando um diabo menos graduado a fazer o mal. E o mal que esse diabo menos graduado fazia era algumas pessoas que ele deveria afastar o máximo que pudesse de Deus e fazer com que essas pessoas fizessem o pior possível para desagradar a Deus. É isso que o diabo influencia. E uma vez um diabo menos graduado chegou para esse diabo mais graduado, né, e disse: eu estou com um problema. Uma das pessoas que eu influencio para fazer o mal, ela agora está ouvindo o Evangelho e ela está indo em uma igreja. E eu creio que eu estou para perdê-la. E o diabo mais experiente deu um sorriso e disse: não, o pastor dessa igreja é meu. Você imagina isso? Deveria, porque essa é a situação do nosso país. Onde que o mal causa mais destruição na igreja quando ele sai do púlpito? Foi um pastor e teólogo do passado chamado John Stott que disse: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, mas com o que entra e sai do púlpito. A responsabilidade que todos nós deveríamos ter como igreja em preservar aquilo que cremos, que é uma dádiva de Deus, o verdadeiro Evangelho, sendo ensinado, propagado, dividido e, o mais difícil, vivido num local, com um grupo de pessoas que se reconhecem como discípulos de Cristo. Pelo menos é assim que a gente se reconhece. Não sei se com você é desse jeito, mas eu me reconheço e reconheço vocês dessa forma, como discípulos de Cristo. O que nós temos aqui não pode ser quantificado em valores materiais. Não pode dizer, uma fortuna de... Não pode. Não tem quantidade humana para dizer a preciosidade desse momento que a gente está vivendo. E a gente está vivendo agora o momento mais lindo que Jesus deixou para a gente. A ceia. Pouco antes dele se entregar no nosso lugar, ele disse: eu vou deixar para vocês um memorial. Eu não sei se vocês são coração mole como eu. A tecnologia, ela tem umas coisas que nos prega peças. Existe uma ferramenta chamada Google Fotos e ela acaba arquivando todas as fotos dos celulares antigos em uma espécie de nuvem, né?
É um espaço virtual e fica guardado lá se você tiver uma conta, né? E eu tenho essa conta, eu nem sabia, né? Um e-mail vinculado a essa Google. De vez em quando eu tô lá, mexendo no celular e eu pego lá o Google Fotos e o meu filho que eu vi essa semana, ele tá assim, desse tamanho. Eu vejo meu filho assim, desse tamanho, né? Pequenininho. Não estou dizendo isso porque estar do lado de um filho é algo maravilhoso. É bom, mas não é o máximo não. O máximo é estar ao lado de Jesus. Então, para ficar claro, pelo menos para mim, se para você não é, faça a sua escolha. Então, o que eu quero dizer para você é que assim como a gente olha para uma foto e se lembra de momentos que passaram e que foram importantes para a gente, a ceia é isso. Na época de Jesus não tinha foto. Então, como é que se lembrar de um evento que a gente deveria continuar se lembrando? Por meio, então, da repetição. É por isso que Jesus diz, olha, então todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vocês vão pegar um pedaço de pão, vocês vão pegar um cálicezinho, e vocês vão se lembrar, eu dei a vida por vocês, eu morri, ofereci o meu sangue, ele salva vocês. Você tem olhado para essa foto? Vocês lembram quando o John Bunyan descreve o momento em que os fardos pesados caem nas suas costas? Ele estava olhando para onde? Para o Monte Calvário, Jesus crucificado. E aqueles fardos que ele carregou por tanto tempo caem automaticamente das suas costas. Porque o castigo que era nosso, estava sobre nós, recaiu sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sanados. Esse é o momento da ceia. E você acha que o inimigo investe tanto para deturpar esse momento? Para fazer com que aqueles que não são o corpo de Cristo queiram participar. E para aqueles que muitas vezes são o corpo de Cristo, mas estão se sentindo culpados, não participem. Meu filho, se você fez alguma coisa de errada, todo aquele que confessa e deixa, essa misericórdia. Esse é o momento que você confessar e deixar e usufruir. É a coisa mais maravilhosa do mundo, que um rei teve a oportunidade de experimentar tantas coisas, mas ele disse que o mais maravilhoso era um homem que Deus jamais imputará pecado. Isso é o mais maravilhoso. Imagina, a pessoa que nunca será condenada. Por quê? Porque Deus o perdoou em Cristo. Isso é a ceia. E aí a gente vê lá em Coríntios, o inimigo entrando na igreja de Coríntios e tentando tirar a unidade da igreja, fazendo do momento da ceia um momento que deveria ser para o bem, sendo um mau testemunho dos cristãos. Por isso Paulo diz, aquilo que eu deveria louvar vocês, eu não posso, eu não louvo. E aí então ele relembra, eu passei a vocês o que eu também recebi. Cristo Jesus morreu. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu aos seus discípulos e ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. De semelhante modo, ele tomou o cálice, dividiu com os discípulos e disse, esse é o meu sangue, é dado a vocês, como sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim até que eu volte. Você crê nisso? Que Jesus está voltando para nos buscar? Que de fato nós temos uma aliança inquebrável com o nosso Salvador? E que à medida que nos aproximamos dele, nós abandonamos os nossos pecados e abraçamos uma vida de santidade progressiva, como tem que ser. Que o Senhor nos ajude. Comamos e bebamos para a glória de Deus.